Caros irmãos, irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 9 de novembro, estamos aí vivenciando a terça-feira da 32ª Semana do Tempo Comum. Hoje, juntamente com toda a igreja, celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão era um palácio que pertencia à família de Letrã. O imperador Constantino, que era um imperador romano, foi quem concedeu aos cristãos a permissão de construir templos e doou este palácio ao Papa. A grande sala do palácio foi consagrada pelo Papa São Silvestre no dia 9 de novembro do ano de 324, tornando-se assim a primeira igreja a ser consagrada, e desde então passou a ser a catedral do bispo de Roma, ou seja, catedral do Papa. Então, em seu pontifício está uma inscrição que recorda este fato: mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Conhecida como Basílica de Latrão, a consagração foi feita ao Divino Salvador. Por isso, o seu título oficial é Basílica do Divino Salvador. Este título foi dado no ano de 1784, quando aconteceu a segunda consagração, depois que a igreja foi profanada. Então, juntamente com toda a igreja, temos a alegria de celebrarmos hoje a dedicação da Basílica de Latrão. E hoje nos alegramos, pois vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendia pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, para os judeus, o templo era o lugar privilegiado do encontro com Deus. Aí, de colocar as ofertas e sacrifícios levados pelos judeus do mundo inteiro, e formando assim um verdadeiro tesouro administrado pelos sacerdotes. A casa de oração se tornara um lugar de comércio e poder disfarçados em culto piedoso. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas. Predizendo a ruína do templo, ele mostra que essa instituição religiosa já caducou. Então perceba que, doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar em edifícios. Deus quer habitar no próprio homem. Portanto, amados irmãos e irmãs, numa sociedade cada vez mais distante do projeto de Deus, impera o individualismo, a ganância, grandes inimigos que nos distancia dos verdadeiros valores. Perceba que, nesse evangelho de hoje, ele chama a nossa atenção para a importância de eliminarmos tudo que nos impede de fazer do nosso coração um sacrário vivo, onde Jesus possa habitar e agir no mundo através de nós. No texto que nos é apresentado nesse Evangelho de João, podemos perceber claramente a indignação de Jesus diante a inversão de valores.
O templo, isto é, o lugar de oração, onde deveria ser um lugar de encontro de irmãos, estava sendo transformado num lugar de comércio e de exploração. Jesus, indignado, age repentinamente expulsando os vendedores e os animais. Já com as pombas, Jesus foi mais a menos, não as expulsou, apenas pediu que o retirasse dali, certamente em respeito aos pobres, pois as pombas eram as suas oferendas ao templo. Caros irmãos e irmãs, é importante ressaltarmos que a preocupação de Jesus não era com o templo de pedra em si, mas era com o templo de pedra viva, que é a pessoa humana. Jesus sabia da esperteza dos guardiões do templo. Ele estava ciente de que estes, que se diziam fiéis a Deus, estavam explorando o povo, principalmente os mais simples, aqueles pequeninos. Sempre que deparamos com este evangelho, é comum ficarmos centrados na atitude dura de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo. E com isso, não meditamos o centro, o cerne deste evangelho, que é a apresentação de Jesus como o verdadeiro templo de Deus. Caros irmãos e irmãs, Jesus se apresenta como templo vivo de Deus ao dizer: destruir esse templo em 3 dias eu o levantarei. Mas eles, por estarem voltados para as coisas materiais, não entenderam o significado dessas palavras de Jesus. Enquanto Jesus falava do templo dele, o templo vivo de Deus, os vendilhões do templo pensaram que Jesus se referia ao templo de pedra. Isso pode acontecer também com muitos de nós. Não reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. Não reconhecemos como templo vivo de Deus, por estarmos voltados para as coisas materiais. O zelo pela casa de meu Pai me consumirá. Então, com essas palavras, Jesus pré-anunciava o caminho da cruz que ele haveria de percorrer. Hoje nós sabemos que foi o zelo pela casa do Pai, isto é, pelo humano, que levou Jesus à morte. Sabemos também que foi o amor do Pai pela humanidade que o ressuscitou no 3º dia. Jesus é o templo de Deus. Ligados a ele, somos também templos vivos de Deus, um ser sagrado. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, como seguidores de Jesus, precisamos nos comprometer cada vez mais com a construção e com a conservação deste templo vivo de Deus, que é o coração humano. Cuidemos bem, pois, um dos outros, para que Deus possa fazer morada definitiva no nosso coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Por isso somos templos onde habita o amor e não podemos deteriorá-lo. Quando temos consciência de que Deus habita dentro de nós, consequentemente nós zelamos pela sua casa, lugar físico onde ele se encontra e nos recebe com amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de hoje, após essa breve reflexão deste evangelho, devemos nos questionarmos, e você também deve fazer seu questionamento, fazer sua reflexão. Você tem consciência da presença de Deus dentro do seu coração? O que tem ocupado os seus pensamentos? As sugestões que partem do seu interior têm sido salutares para a sua vida e a vida dos seus irmãos? Você guarda ódio e ressentimento? Como está, amados irmãos e irmãs, a morada de Deus dentro de si, dentro de você, dentro da sua família? Como está a morada de Deus? Reflita um pouco, pense um pouquinho e peça ao Senhor Jesus que tenhamos assim, pelas coisas do Pai, o mesmo zelo o qual ele teve, sabendo assim reconhecer as exigências práticas da nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos hoje um dia repleto da graça do Senhor, e que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.